volta em nosso encontro virtual. E hoje nós vamos falar sobre a acentuação de palavras paroxítonas. Quando é que eu devo acentuar as palavras paroxítonas? Vocês estão lembradas que na aula anterior nós falamos sobre a acentuação das palavras, não foi isso? O que era o acento, esse acento gráfico. Então hoje nós vamos ver quais palavras paroxítonas que devem ser acentuadas. Então, abra o seu livro na página 93, e deixa ele lá reservado, tá certo? Então, vamos aqui ao quadro. Olha lá. Acentuação de paroxítonas. Quando é que eu devo acentuar uma palavra paroxítona? Quando ela for terminada nessas letras aqui. Quando ela terminar em R, exemplo, caráter. Quando ela terminar em L, um exemplo, réptil. Quando ela terminar em N, um exemplo, hífen. Quando ela terminar em PS, exemplo, bíceps. Quando ela terminar em ans, ans, exemplo, órgão. Quando ela terminar em uns, ons, exemplo, álbum. Quando ela terminar em us, exemplo, vírus. Quando ela terminar em i ou is, exemplo, júri. Quando ela terminar em e ou ex, exemplo, jockey. Então, quando as palavrinhas terminarem com alguma dessas terminações aqui, essas palavras paroxítonas serão acentuadas. Estou recapitulando quais são as terminações que elas devem ter para que sejam acentuadas. R, L, N, PS, an, ans, ans, uns, ons, us, i, is, ei, eis. Então, essas são as terminações que as palavras paroxítonas devem ter para que elas sejam acentuadas. Lembrando que a palavra paroxítona é quando a penúltima sílaba da palavra é a sílaba tônica, ou seja, a mais forte. E as paroxítonas, elas representam a maior parte das palavras da língua portuguesa. Vocês sabiam? E geralmente nem todas são acentuadas. As acentuadas são essas que eu acabei de mostrar para vocês, que possuem essas terminações aqui. Então, é só vocês anotarem essa dica aqui, que aí quando vocês precisarem saber se aquela palavra paroxítona é acentuada ou não, fica fácil de vocês saberem. Terminou em R, acentua. Terminou em L, acentua. Em N, PS, ans, uns, uns, ons, us, i, is, ei, eis. Então, elas são acentuadas. É só prestar atenção nessas terminações. Então, vamos aqui, ó. Com relação a isso aqui, eu vou deixar para vocês fazerem uma questãozinha em casa. A questão aqui número 3, ó. Relaciona as palavras às regras de acentuação. Então, vocês vão prestar atenção nisso daqui e vão responder, certo?
faz depois que a gente acabar aqui, aí você faz. Ou então, você dá pausa no vídeo, vai lá, faz, volta pro vídeo de novo para ver se você tiver alguma dúvida, ver se enquadra nenhuma dessas palavras aqui. Vai fazendo tudo com calma e tranquilidade, prestando bastante atenção, tá certo? Então agora, nós vamos ver uma outra coisinha. Vamos lá para a página 30. Isso mesmo. Vamos voltar à página 30. Na página 30, nós vamos falar sobre encontro vocálico. Nós vamos falar sobre o encontro vocálico. E o que é o encontro vocálico? O encontro vocálico é o encontro de duas ou mais vogais em uma palavra. Se eu tenho uma palavrinha e lá nela tem duas vogais ou mais juntinhas, eu digo que ali tem um encontro vocálico. Só que os encontros vocálicos, eles são classificados em ditongo, tritongo e hiato. Por que eles são classificados e como eles são classificados dessa forma? De acordo com a separação das palavras. Então, eu tenho que prestar atenção na separação da minha palavrinha. Olha lá no livro de vocês, na atividade número 2, ele vai estar explicando para vocês o que é cada classificação do encontro vocálico. O ditongo, o que vem a ser o ditongo? É o encontro de duas vogais na mesma sílaba. Ou seja, quando eu separar as sílabas da palavrinha, se as duas vogais ficaram lá juntinhas, ali eu tenho que eu tenho ditongo. Tritongo é o encontro de três vogais na mesma sílaba. Ó, tá na mesma sílaba, separei. Ficou as três vogais na mesma sílaba, eu digo que ali tem um tritongo. E o hiato, que é? É o encontro de duas vogais que ficam em sílabas diferentes, ou seja, na hora que eu vou separar a palavrinha, uma vai ficar em uma sílaba e a outra vai ficar em outra sílaba. Então, ó, o encontro vocálico, ele é o encontro de duas ou mais vogais em uma palavra. E ele está classificado em ditongo, ditongo, tritongo e hiato. Pronto. Ditongo. O que é o ditongo? Deixa eu trocar de lápis. Ditongo é o quê? O encontro de duas vogais da mesma sílaba. Aqui, ó. Duas vogais. O tritongo é o quê? Encontro de três vogais na mesma sílaba. E aqui, o hiato é o encontro de duas vogais que ficam em sílabas separadas. Então, o hiato, ele fica em sílabas separadas. Vamos ver a atividade número 2 que vocês irão fazer? Então, vamos lá. Vamos lá. Veja como estas palavras estão divididas em sílabas. Moita, Uruguai, ruído, leite, iguais, cadeados. Copie na tabela abaixo as palavras que apresentam duas vogais juntas na mesma sílaba, as palavras que apresentam três vogais juntas na mesma sílaba e as palavras que apresentam duas vogais juntas que ficam em sílabas separadas. Então, vocês irão fazendo a separação das palavrinhas de acordo com a classificação do encontro vocálico. Se ele for um ditongo, coloco aqui. Se ele for um tritongo, aqui. Se ele for um hiato, eu coloco aqui, neste outro espaço. Então, façam com bastante cuidado, revisem o que ela está dizendo, explicando para vocês o que é o encontro vocálico e as suas classificações. Vejam bem direitinho para responder a questão
que tá fácil, 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 tá certo? E ó, nosso próximo encontro de português, eu estou aguardando por vocês, tá certo? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Foi bem simples, bem resumida, para que você não tenha dificuldade de compreender, tá certo? Nós primeiros vimos sobre o quê? A acentuação das palavras paroxítonas. Quando é que elas devem ser acentuadas? Se você ainda está com dúvida, volta ao vídeo lá e vai lá relembrar quais são as terminações que a palavra tem para que seja acentuada. E agora, por final, vimos o quê? O que são encontros vocálicos, que é o encontro de uma ou mais vogais na mesma palavra, e como esse encontro vocálico se classifica em ditongo e hiato. Ditongo, o encontro de duas na mesma sílaba; tritongo, de três na mesma sílaba, as duas ou mais. E o hiato, que é o quê? Quando esse encontro vocálico ele fica em sílaba separada. Eu vou fazer a separação silábica e aí as vogais se separam. Responda as atividades que falei da página 93 e agora a da página 30. A questão número 2 da página 30 e lá na 93. Na 93 foi a questão número 3 da página 93, a número 3, e façam também a número 4, tá certo? Então, beijos virtuais e até o próximo encontro. Tchau!